3. A integral é zero, a integral do tipo trabalho do campo dá zero sobre qualquer curva fechada. Vocês lembram que eu defini o que era uma curva fechada? Curva fechada era uma curva em que o ponto inicial e o ponto final eram iguais. O gama de A era igual ao gama de B. Começava e terminava no mesmo ponto. Então, se um campo for tal que a integral de linha do tipo trabalho sobre qualquer curva fechada dê zero, então esse campo é conservativo. Isso aqui a gente costuma indicar assim. Vocês já viram essa notação em livros de física? Quando a curva é fechada, aparece a seguinte notação, um símbolo de integral de linha com um círculo. Isso indica que a integral está sendo calculada sobre uma curva fechada. Isso em eletromagnetismo é chamado de circuitação. Quer dizer que um campo é conservativo se a circuitação é sempre nula. Se a integral de linha sobre qualquer curva fechada é sempre zero. Então nós temos duas tarefas para fazer em seguida. Entender por que essas três condições são equivalentes e fazer a pergunta, parece que isso é uma propriedade especial, ela vai mexer muito, vai facilitar muito, vai impactar muito a forma como a gente trabalha com integral de linha de campos que tem essa propriedade. Na verdade, fica muito fácil trabalhar com esses campos. Então, os próximos dois passos são entender as propriedades 1, 2 e 3 e depois ver como é que a gente vai ter a vida facilitada por causa de 1, 2 e 3. Tudo bem? Alguma pergunta sobre essa primeira apresentação? Então, qualquer uma das três que o campo tenha, se você souber que vale qualquer uma das três, automaticamente valem as outras duas e é isso que a gente chama de campo conservativo. Qualquer uma dessas. Eu acho que a mais comum é dizer que o campo é conservativo se ele é gradiente, usar conservativo como sinônimo de gradiente. Mas as três são equivalentes. Eu vou dar, não vou fazer os detalhes todos das equivalências, vou fazer a parte mais rica de cada uma delas, sem ficar escrevendo detalhes técnicos. Mas eu queria que vocês entendessem o que ocorre, por que cada uma delas vale. Então, primeira parte. Vou mostrar que 1 implica 2. Eu vou precisar de um resultadozinho que vocês estudaram em cálculos anteriores, mas que vocês talvez não se lembrem, mas que não vai ser difícil de recuperar. O que quer dizer 1 implica 2? Quer dizer que, quando eu sei que o meu campo é gradiente de alguém, eu consigo fazer a conta do cálculo do trabalho realizado e a curva desaparece e só sobra a potencial. Então, olha só, qual é a condição que eu estou dizendo? Estou dizendo que se ele é gradiente. Então, eu estou dizendo, existe aquela φ com F igual gradiente da φ. Aí eu vou calcular o trabalho realizado pela F. É a integral de A até B da F escalar gama'. Fale. Porque na 2 aparece integral de F, depois φ, de gama de B. Então, aquilo eu não pus no enunciado, porque no enunciado não tem φ. E eu vou mostrar como que a φ aparece, por isso que está naquelas observações em branco. O enunciado 2 diz assim, a integral não depende de gama. E eu estou colocando uma observação adicional. O que nós vamos observar é que ele não depende de gama, porque ele só depende da potencial calculada nos extremos. É isso que está dito ali. E é exatamente o que vai aparecer aqui. Exatamente onde eu estou aqui. O que eu quero calcular é a integral desse produto escalar. Acontece que isso
é a integral de A até B, F é gradiente. Então, isso é o produto escalar do gradiente da φ, gama', integrado dt. Vocês não vão se lembrar de cabeça, mas produto escalar gradiente gama' é uma extensão da regra do produto. Da regra da cadeia, digamos. Bom, uma derivação de curvas. Aqui eu tenho o gradiente calculado na gama vezes a gama'. É uma extensão da regra da cadeia. Onde é que isso apareceu alguma vez? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Deixa aquilo parado ali. Veja se vocês vão se lembrar da seguinte situação. É cálculo anterior. Você está num contexto, pensa no R2. Você tem uma curva que está definida em R. E vai parar no R2, uma gama. Essa gama de t é x de t, y de t. Agora, se imagine que você tem uma função φ que está definida deste R2 em R. Uma φ que é uma função de xy e que vem parar em R. Então, você tem dois objetos. Um sai de R e vai para o R2, que é uma curva. O outro sai de R2 e vem para R, que é a função. E você pega a composta. Você pega agora uma nova função, f de t, que é a função φ composta com a curva. Observe que fica uma função de R em R, porque ela sai de t e chega em R. Ela vai de R em R. Então, você sai de t, vai para o R2 com a gama, sai do R2 com a φ e volta para t. Esta é uma função de R em R, ela tem uma derivada. Quem é f' de t? Será que vocês vão se lembrar disso? É uma espécie de regra da cadeia no R2. Quem que é a derivada daquela composta? É φ, gradiente da φ de gama vezes escalar gama'. Funciona parecido com regra da cadeia porque eu escrevo assim. É a derivada da φ. Mas o que é a derivada da φ nesse contexto? A φ é do R2. Derivada da φ é o gradiente da φ. Calculado na gama. Multiplicado. Mas multiplicado que tipo de multiplicado? Escalar. Por quem? Pela derivada da gama. É uma espécie de regra da cadeia. Você deriva essa calculada nessa e daí multiplica pela derivada dessa. Só que isso é vetor, isso é vetor. Que produto que é esse que aparece nessa regra da cadeia? Escalar. Lembraram que vocês já viram esse resultado? Então, esta fórmula me permite olhar para isso aqui e dizer que o que está escrito aqui é exatamente a integral de A até B da derivada em t da composta φ com gama e integrado dt. Aquele produto escalar, ali eu escrevi o produto escalar com o colchete. Aqui eu escrevi o produto escalar com um ponto e destaquei que é escalar. Mas gradiente gama' é a derivada da composta. Então isso é a derivada da composta. Mas o que é a primitiva da derivada? É a própria função. Então isso aqui é φ composta com gama, calculado de A até B, que é exatamente φ com gama de B, extremo superior, menos φ de gama de A. Olha que bonitinho. Entendeu por que eu pus o gama naquele enunciado? Se eu sei quem é a gama, eu já calculo direto a integral de linha sem precisar fazer nenhuma conta. É só fazer a diferença de potencial. Legal, né? Agora, 2 implica 3. Esse é o mais fácil de todos. Por que 2 implica 3?
Porque se a integral só depende de gama de A e gama de B e é a diferença de potencial, quando a curva é fechada, a gama de A é igual a gama de B. Então isso é igual a isso. A diferença é zero. Qual é a diferença de potencial entre um ponto e ele mesmo? Zero. Bonitinho? Engraçado, né? Quando a gente lê essa número 2, e aí eu coloco 3 daqui, nem sempre fica imediato que essa coisa decorre dessa. Mas é super rápida a decorrência porque o gama de A é igual ao gama de B, por isso.